Olá! Nesse podcast vamos falar sobre 2 casos bem famosos de acidentes radioativos e como ele afetou a vida das pessoas. Vamos focar no caso de Césio-137 e Chernobyl. Nesse grupo temos Heloísa, Pedro, Kevin e Celine. Vamos começar. Césio-137. Em setembro de 1987, aconteceu um acidente com o Césio-137, em Goiânia, capital do estado de Goiás. O manuseio indevido do aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente dezenas de pessoas. A fonte com radioatividade de 50,9 continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade, o 137. Isótopo radioativo artificial do césio tem comportamento no ambiente semelhante ao do potássio e outros materiais alcalinos. Podemos ser concentrado em animais e plantas. Sua vida física é de cerca de 33 anos. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de 137 de césio, na forma de pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naquele onde houve a manipulação do material, e para onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. Por conter chumbo, um material de relativo valor financeiro, a fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono a repassou a outros 2 depósitos. Além de distribuir os fragmentos do material radioativo, parentes e amigos, por sua vez, os levaram para sua casa. As pessoas que tiveram contato com o material direto na pele, a contaminação externa, inalação, ingestão, absorção por penetração através de lesões de pele, contaminação interna e radiação. Apresentam desde os primeiros dias náuseas, vômitos, diarreia, tontura e lesões de tipo de queimadura na pele. Algumas delas buscam a assistência médica em hospitais locais, até que a esposa do dono do depósito do ferro velho, suspeitando que aquele material tivesse relação com o mal-estar que se abateu sobre a sua família, levou a peça para a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, onde finalmente o material foi identificado como radioativo. Devido às características do acidente de Goiânia, as vias potenciais de exposição da população à radiação foram a inalação de material e a ingestão de frutas, verduras e radiação externa devido ao material depositado no ambiente. A fonte radioativa foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro, porém, o acidente radioativo foi identificado como tal no dia 29 do mesmo mês. Quando foi feita a comunicação à Comissão Nacional de Energia Nuclear, noticiou a Agência Internacional de Energia Atômica, além de outras instituições locais, nacionais e internacionais que se incorporaram ou auxiliaram a operação do Césio-137. As primeiras providências foram identificadas, monitoradas e descontaminadas, e a tratar da população envolvida, as áreas consideradas como foco principal de contaminação foram isoladas e iniciou a triagem de pessoas no Estádio Olímpico. Estado Olímpico. A descontaminação dos focos principais foram feitas remoendo-se grandes quantidades de solo e de construções que foram demolidas. Ao mesmo tempo, eram realizada a monitoração para qualificar a dispersão do 137 dos césios no ambiente, além de análise de solos, vegetais, águas e ar.
que foram contaminados. Sem dúvida, o acidente radiológico com o Césio-137 forneceu ensinamentos e possibilitou aprendizados para todo mundo, em todas as áreas do conhecimento humano. Das várias lições aprendidas nesse acidente, podemos nos referir àquela que trata da nossa responsabilidade em conhecer as consequências de se lidar com a ciência e a tecnologia. E ampliamos os cuidados que priorizam a ética e o respeito à vida. Chernobyl, você com certeza já ouviu esse nome pelo menos uma vez na sua vida. O local de um verdadeiro desastre nuclear. É esperado que só vá se tornar habitável daqui a 20 mil anos, de acordo com alguns cientistas. Até hoje é impossível dizer o número certo de pessoas afetadas pela radiação, mas é possível dizer que as consequências desse acidente se perduram até hoje. Essa história se inicia em 26 de abril de 1986, na usina 6 de Lenin, localizada na cidade de Pirat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de uma falha humana. Os operadores do reator, descumprindo protocolos de segurança em junção das falhas que os reatores RB e MK apresentavam, resultou na explosão do reator 4. 2 trabalhadores foram mortos de imediato e logo depois se inicia um incêndio no reator 4. Com o reator nuclear exposto por causa da explosão, o incêndio acabou liberando grandes quantidades de material radioativo na atmosfera, que foi levado pelo vento e se espalhou por todos os cantos. Altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até em locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá apareceram. E como essa radiação que foi liberada afeta as pessoas? A radiação é uma forma de transmissão de energia através do espaço. Ela existe em 2 formas, a radiação eletromagnética e a radiação corpuscular. A radiação ionizante é qualquer forma de radiação, corpuscular ou eletromagnética, que seja capaz de causar danos ao código genético das células, em razão do processo de ionização, que consiste em arrancar elétrons dos átomos. A radiação ionizante é capaz de matar as células ou lhes induzir a mutações, de modo que seu funcionamento ou replicação seja afetado. Entre diversas complicações relacionadas à exposição a fontes de radiação, destacam-se o câncer, mutações genéticas, queimaduras e morte. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas 3 antigas repúblicas da União Soviética. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado. E com isso, o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. Além dos gastos dos países afetados para lidar com a radiação, afetando a economia. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos. Além do aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrussa. De qualquer forma, existem estudos que sugerem que, até 2006, cerca de 4 mil pessoas tenham morrido em consequência desse acidente. Mas existem estudos que sugerem que o número de mortes seja ainda mais elevado. Alguns estudos sugerem 9 mil, 16 mil, 60 mil, enquanto outros estudos apontam cerca de 90 mil pessoas possam ter morrido por causa desse acidente. A verdade é que nunca saberemos o número exato de pessoas que morreram em decorrência da radiação. E com isso, terminamos o nosso podcast. Fique com o vídeo de Pedro e Kevin.